Boa noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de começar, eu queria apresentar para quem não me conhece. Sou Eudânia, sou casado há 21 anos, tenho um casal de filhos, e a gente trabalha na igreja, na paróquia Santa Divides e também na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes em Santos. Estamos aqui nessa noite, para a glória de Deus, nós refletimos sobre esse tema dessa pregação, que é muito importante para todos nós, que é sobre a inveja. Inveja é um dos pecados capitais. Nós vamos ver nessa noite de onde originou esse pecado capital, a inveja, nas Sagradas Escrituras, e vamos ver também o que nós temos que fazer quando nós percebemos que esse mal, que essa raiz da inveja está presente no nosso coração. O que eu faço para não ter, ou para afastar do meu coração, da minha vida, esse pecado capital que se chama inveja? Então nós vamos ver momentos. Primeiro, nós vamos ver através das Sagradas Escrituras o que o Senhor vai nos falar, o que a inveja pode causar e suas consequências na vida da humanidade, na vida dos irmãos. Vocês já ouviram falar de inveja? Já? Com certeza. Então, eu acho que não é uma coisa muito incomum, mas nós vamos perceber ao ler as Escrituras. Deus vai revelando para nós. Nós pedimos ao que agora o Espírito Santo traz o que para nós? Traz o Santo. O Espírito Santo está no meio, está nesse lugar, está no nosso coração. E a palavra realmente ela dá fruto quando a gente abre o coração para Deus e Deus revela. Por obra do Espírito Santo, aquilo que eu preciso conhecer e saber. Sabe que muitas vezes nós sofremos pelo mal da inveja e nem sabemos como combater. Nós nem sabemos como. Isso nós vamos ver nessa noite. Quando o Espírito Santo nos mostrar isso que você está sentindo é inveja, aí Ele mesmo nos mostra o que devo fazer. Mas vamos começar a ver então como é que entrou essa inveja. No livro de Sabedoria tem um versículo que resume muito isso. Sabedoria, capítulo 2, versículo de 23 a 24. Amém? Sabedoria, capítulo 2, no versículo 23 e 24. Sim, Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem da sua própria natureza. Mas pela inveja do diabo entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. Vou ler novamente. Deus criou o homem para ser incorruptível e o fez à imagem da sua própria natureza. Versículo 24. Mas pela inveja do diabo entrou no mundo a morte, que é experimentada por aqueles que pertencem a ele. Como que entrou a morte no mundo então, gente? Como é que entrou a morte no mundo? Pela inveja de quem? Pela inveja do diabo. Como é que a gente pode entender essa passagem? Por quê que foi pela inveja do diabo? Primeiro está dizendo que Deus criou o quê? Deus criou o homem, a sua imagem, criou o homem e mulher. Incorruptível quer dizer o quê? Na santidade. E como é que o homem vivia, gente? Esse homem criado em imagem e semelhança de Deus, ele vivia onde? Longe de Deus? Vivia no paraíso. Ele tinha comunhão com Deus? Claro. Vivia em plena comunhão com Deus.
Uma amizade que perfeita com Deus. É assim ou não é que o casal vivia? Homem e mulher, em perfeita comunhão com Deus, em perfeita amizade. Agora veja bem, o diabo, quando percebeu isso, ele sentiu o que, gente? Quando percebeu que o homem e a mulher estavam em perfeita comunhão com Deus. O que o diabo sentiu? Sentiu o quê? Inveja. Mas por que ele sentiu inveja? Vamos entender então o porquê. Se ele sentiu, veja bem, esse diabo é um anjo decaído, não é isso, gente? É o Lúcifer. E por que ele estava afastado definitivamente de Deus? Porque ele quis ser igual a Deus. Ele não aceitou a sua... Preste atenção, para que a gente compreenda de onde veio essa inveja, que nós não sabemos porque existe. O demônio não aceita, ele sendo um anjo de luz, Lúcifer, ele não aceitou a sua condição de ser criatura de Deus, ele queria ser igual a Deus. E aí ele se rebela contra Deus, e o que Deus fez? Afasta definitivamente esse anjo que era de luz, e agora ele fica realmente, definitivamente afastado da glória de Deus, condenado à morte definitiva. E ele agora, percebendo que o homem e mulher criados por Deus, esse homem e mulher criados à sua imagem e semelhança, criaturas de Deus, esse homem e mulher consegue aquilo que o demônio não conseguiu, viver o quê? Em plena comunhão com Deus. Está entendendo, gente? O diabo ficou com inveja. Olha, como que eles estão conseguindo aquilo que eu não consegui? Esse homem e essa mulher estão vivendo em harmonia. Em harmonia consigo mesmo, em harmonia com a criação, em harmonia e comunhão com Deus. Aquilo que o demônio não conseguiu aceitar, os nossos primeiros pais, o homem e a mulher, Adão e Eva, estavam vivendo em comunhão com Deus. E ele, vendo aquilo, ele conseguiu, gente, aceitar. Ele sentiu bem ver aquilo, claro. Então, com inveja, o que ele faz? Eu tenho que acabar com isso. E o que ele podia fazer para acabar com aquela comunhão? Ele sabendo que se continuasse homem e mulher naquela comunhão, na santidade, não haveria sofrimento, não haveria morte. Não é isso? Então Satanás, ele faz um plano. Ele faz um plano. E esse plano que nós conhecemos. Né? Tentar o homem e a mulher. E o que Deus fez, gente? O homem caiu? O homem e a mulher caíram? Na cilada do demônio? Caíram. E por isso foi cumprida essa comunhão com Deus. E aí, o que acontece? Deus nos afastou definitivamente e não temos mais, né, como cantar para Deus. Foi isso que Deus fez? Não. Não. Por que Deus não nos dá ainda essa graça de, em Jesus, nós podermos ter acesso novamente à salvação? Por que Ele, conosco, Ele age dessa forma e com o anjo Ele não fez da mesma forma? Você sabe por quê? Só para a gente entender. O pecado, ele originou aonde? No nosso coração? Aonde começou o pecado? No Éden. Não. O pecado, ele vem do diabo. Ele não nasce no nosso coração. Ele foi colocado. Então Deus agiu assim com Satanás. Porque o pecado, o mal, originou-nos em Satanás. Você está condenado à morte definitiva. A nós, Deus, em Jesus, nos dá a graça da salvação. Então, ficou claro. Por isso que pela inveja entrou a morte. Veja, é um pecado destruidor, é ou não é? É um pecado que corrói, né, o coração do homem. A inveja, que é capaz de levar realmente até a morte. Então é isso que esse versículo quer dizer. O demônio não suportou ver a felicidade
a comunhão que aquele homem e mulher criados em imagem e semelhança de Deus estavam